Num mundo onde os muros da escola definiam os limites do universo, onde cada livro didático era um evangelho e cada aula uma verdade inquestionável, a vida seguia um roteiro previsível. As mentes eram moldadas por currículos rígidos, e a conformidade era a moeda de troca para o sucesso. Neste cenário de certezas pré-fabricadas, vivia Sofia, uma estudante cujo brilho era inegável, mas cuja alma se recusava a aceitar as verdades mastigadas que lhe eram servidas. Seus olhos, de um castanho profundo e inquisitivo, sempre pareciam buscar algo além das palavras dos professores, algo que as paredes da instituição de ensino pareciam esconder. Sofia era a personificação da excelência acadêmica, mas por trás das notas impecáveis e do respeito dos colegas, havia uma lacuna, uma sensação persistente de que algo fundamental estava ausente. Era como se o conhecimento que lhe era imposto fosse uma melodia incompleta, faltando as notas que lhe dariam a verdadeira harmonia. Ela questionava o status quo não por rebeldia, mas por uma curiosidade inata que a impelia a desvendar os véus da ignorância. A conformidade imposta pela instituição era um fardo pesado para o seu espírito livre, um conflito interno que se manifestava em longas noites de estudo solitário, não para memorizar, mas para entender o que não estava sendo dito. Um dia, enquanto vasculhava a seção de livros antigos e empoeirados da biblioteca da escola, um lugar raramente visitado pelos outros estudantes, Sofia sentiu um chamado. Não era um som, mas uma vibração, uma energia sutil que parecia emanar de um canto esquecido. Entre tomos de história oficial e enciclopédias desgastadas, ela encontrou um pequeno volume, encadernado em couro escuro e sem título aparente. O livro parecia sussurrar segredos de eras passadas, e ao abri-lo, um cheiro de papel envelhecido e mistério preencheu o ar. As páginas amarelecidas continham textos em uma língua que Sofia nunca vira, acompanhados de ilustrações estranhas e símbolos intrincados. Não eram hieróglifos egípcios, nem caracteres chineses. Eram algo completamente diferente, algo que desafiava qualquer classificação que ela conhecia. Enquanto folheava o livro, seus dedos roçaram um relevo em uma das últimas páginas. Era um símbolo, gravado com precisão e uma beleza perturbadora. 3 círculos interligados por linhas sinuosas, com um ponto central que parecia irradiar uma energia silenciosa. Não havia menção a ele em nenhum dos seus livros de história, de mitologia ou de arte. Era uma imagem que não pertencia a nenhum currículo conhecido, um enigma que a escola, com toda a sua pretensa sabedoria, jamais mencionara. Aquele artefato misterioso, um livro proibido em sua essência, acendeu uma faísca na mente de Sofia. A sensação de que algo fundamental estava faltando transformou-se em uma certeza. Havia um mundo de conhecimento oculto, uma verdade que a escola deliberadamente ignorava ou suprimia. O símbolo antigo era a chave, o primeiro vislumbre de um universo vasto e desconhecido, que prometia desvendar os segredos há muito tempo esquecidos. A partir daquele momento, a busca de Sofia transcendeu a mera curiosidade. Tornou-se uma missão, um chamado irresistível para desvendar o que ninguém mais parecia ver. Ela sabia que estava à beira de algo grandioso, algo que mudaria para sempre sua percepção da realidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O símbolo, com seus círculos interligados e ponto central enigmático, tornou-se uma obsessão silenciosa para Sofia. Ela tentou decifrá-lo em segredo, comparando-o com diagramas astrológicos, runas antigas e até mesmo padrões geométricos complexos que estudava. Nenhuma das suas pesquisas habituais oferecia uma pista sequer. A princípio, ela ousou mostrar o desenho a alguns colegas mais próximos, na esperança de que pudessem reconhecer algo,
mas o resultado foi apenas risos condescendentes e comentários sobre teorias da conspiração. Seus professores, por sua vez, dismissaram o símbolo como uma fantasia juvenil ou um rabisco sem importância, uma prova irrefutável de que o currículo escolar era a única fonte de conhecimento válido. A frustração de Sofia crescia, mas a chama de sua curiosidade não diminuía. Ao contrário, era alimentada pela ignorância alheia. Um dia, enquanto folheava um jornal antigo que usava como forro para suas anotações secretas, ela deparou-se com uma pequena matéria de rodapé, quase imperceptível. Falava sobre um ex-acadêmico, um professor Elias, que havia sido marginalizado pela comunidade científica após propor teorias consideradas hereges sobre a origem do conhecimento humano. A matéria mencionava vagamente sua pesquisa sobre símbolos universais e civilizações esquecidas. O coração de Sofia disparou. Aquela poderia ser a pista que ela tanto procurava. Com uma mistura de apreensão e esperança, Sofia localizou o endereço do professor Elias em um bairro antigo da cidade, um lugar que os mapas escolares pareciam ignorar. A casa era modesta, quase escondida por uma vegetação densa, e o interior era um labirinto de livros empoeirados, manuscritos e artefatos estranhos. O professor Elias era um homem de idade avançada, com cabelos brancos desgrenhados e olhos que, apesar da névoa da idade, brilhavam com uma intensidade surpreendente. Ele a recebeu com uma mistura de ceticismo e curiosidade, como se esperasse alguém como ela há muito tempo. Sofia, hesitante, mostrou-lhe o símbolo. O professor Elias pegou o desenho com mãos trêmulas, seus olhos fixos na imagem. Um sorriso lento e melancólico surgiu em seus lábios. Ah, o antigo selo, ele murmurou, quase para si mesmo. Pensei que nunca mais o veria. Ele convidou Sofia a sentar-se e, com uma voz rouca, começou a falar. Revelou que o que era ensinado na escola, nos livros, era apenas uma fração, uma versão sanitizada da realidade. Havia um vasto oceano de conhecimento suprimido, história alternativa, filosofias esquecidas e verdades que foram deliberadamente ocultadas ao longo dos séculos. As primeiras lições do professor Elias foram como abrir uma nova janela para a alma de Sofia. Ele falava de civilizações que prosperaram em harmonia com a natureza, de ciências que transcendiam a física conhecida e de uma conexão intrínseca entre o universo e a consciência humana. Ele explicou que o símbolo que ela encontrara não era apenas um rabisco, mas um mapa, uma chave para uma compreensão mais profunda da existência, um elo com uma linhagem de pensadores e guardiões que haviam preservado esse conhecimento através das eras. A cada palavra, o véu da ignorância que a escola havia imposto a Sofia parecia se dissipar, revelando um mundo de possibilidades e mistérios que a magnetizavam. O professor Elias, com sua sabedoria e paciência, tornou-se o mentor que Sofia secretamente desejava. Ele a via não apenas como uma estudante curiosa, mas como uma herdeira potencial de um legado, alguém com a capacidade de ver além das ilusões. Sua motivação era clara: redenção por suas próprias falhas passadas, por não ter conseguido preservar o conhecimento que um dia tentou compartilhar, e a crença inabalável na capacidade inata de Sofia. Ele via nela a faísca que poderia reacender a chama da verdade. Um dia, enquanto examinavam um pergaminho antigo que mostrava variações do símbolo, o professor Elias hesitou. Seus olhos encontraram os de Sofia com uma gravidade incomum. Sofia, ele disse, sua voz quase um sussurro. Este conhecimento, esta busca, não é algo novo para a sua linhagem. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras pairassem no ar. Sua família, Sofia, tem uma conexão secreta com tudo isso. Eles são parte da história que tentaram apagar.
Aquelas palavras ecoaram na mente de Sofia, um tremor percorrendo sua espinha. Sua família, aqueles que sempre a incentivaram a seguir o caminho seguro da academia. A verdade parecia se desdobrar de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. E a próxima etapa de sua jornada, a investigação de seu próprio passado, prometia ser ainda mais reveladora e perigosa. A revelação do professor Elias atingiu Sofia como um raio. Sua família, tão comum e previsível em sua rotina diária, guardava segredos que poderiam redefinir sua própria identidade. Com a mente em turbilhão, ela retornou à sua casa, mas agora seus olhos viam cada objeto, cada fotografia antiga, sob uma nova e inquietante luz. A busca por um legado oculto começou de forma sutil, com um escrutínio meticuloso dos cantos empoeirados do sótão e dos velhos baús que ninguém abria há décadas. Foi entre pilhas de roupas desbotadas e objetos esquecidos que ela encontrou uma caixa de madeira entalhada, escondida sob um falso fundo de um armário. Dentro, não havia joias ou dinheiro, mas um tesouro muito mais valioso para Sofia. Diários encadernados em couro e cartas cifradas, amareladas pelo tempo. Os diários pertenciam à sua bisavó, uma mulher que Sofia mal conhecera, mas que agora se revelava uma figura central em sua linhagem. As páginas, escritas em uma caligrafia elegante e intrincada, falavam de uma responsabilidade, de conhecimento a ser protegido e de aqueles que buscam a verdade. Conforme Sofia decifrava as entradas, muitas delas escritas em um dialeto arcaico ou com códigos que o professor Elias a ajudou a desvendar, a verdade começou a se desenrolar. Sua família não era apenas uma família. Eles eram uma linhagem de guardiões, uma estirpe dedicada a preservar o conhecimento que a academia oficial havia banido. Eles eram os zeladores de uma sabedoria que antecedia o tempo, uma sabedoria que a escola considerava perigosa demais para ser ensinada. O choque inicial deu lugar a uma onda de orgulho e, ao mesmo tempo, a um profundo conflito interno. Lealdade à sua família, que havia mantido esse segredo por gerações, versus o choque das revelações, que agora desmantelavam toda a sua percepção de mundo. Os diários não falavam apenas de glória e propósito. Havia passagens sombrias, cheias de advertências e lamentos. Uma entrada em particular, datada de quase um século atrás, descrevia uma grande traição que abalou a linhagem. Diziam que um membro da família, seduzido pelo poder ou pelo medo da perseguição, havia quebrado o juramento. Ele havia entregue segredos preciosos, levando ao ocultamento ainda mais profundo do conhecimento e à marginalização de muitos guardiões, incluindo, presumivelmente, o professor Elias. O nome do traidor não era explicitamente mencionado, mas as descrições de sua ambição e o rastro de destruição que ele deixou eram vívidos e dolorosos. A traição não foi apenas um ato de deslealdade, foi um golpe devastador que quase aniquilou a linhagem dos guardiões e forçou o conhecimento a ser escondido nas sombras, longe dos olhos do mundo. Sofia sentiu uma raiva fria crescer dentro dela. Como alguém de sua própria família poderia ter feito algo tão terrível? A ironia amarga de que a supressão do conhecimento que ela tanto ansiava desvendar havia começado dentro do seu próprio sangue era quase insuportável. Ela compartilhou suas descobertas com o professor Elias, que ouvia com uma tristeza resignada nos olhos. Ele confirmou que a história da traição era bem conhecida entre os poucos que ainda se lembravam da verdadeira linhagem. Essa traição, ele disse, não foi um evento isolado, Sofia. Ela se perpetua. O medo e o desejo de controle são heranças difíceis de quebrar. Enquanto Sofia mergulhava mais fundo nos diários e nas cartas, um padrão começou a emergir. Havia referências a um membro da família que, após a grande traição,
ascendeu a uma posição de influência, trabalhando nos bastidores para garantir que o conhecimento permanecesse oculto. As pistas eram sutis, mas inegáveis, apontando para uma figura que, mesmo nos dias atuais, exercia um poder considerável. Então, em uma das últimas páginas do diário de sua bisavó, Sofia encontrou uma fotografia. Era uma foto antiga, em sépia, de uma reunião familiar. No centro, uma jovem bisavó de Sofia, e ao seu lado, um homem com um olhar penetrante e um sorriso enigmático. Na parte de trás da foto, uma anotação quase ilegível: o herdeiro da traição. O rosto lhe era familiar. Não de fotografias antigas, mas da televisão, dos jornais, das revistas acadêmicas. O homem, agora muito mais velho, mas inconfundível, era o diretor da instituição de ensino onde Sofia estudava. Uma figura de proa na educação moderna. Um bastião da verdade ensinada nas escolas. Aquele que parecia ser um aliado na promoção do conhecimento era o herdeiro da traição, o guardião da ignorância. O gancho havia sido lançado, e Sofia sentiu o chão desabar sob seus pés. A revelação do diretor da instituição, o homem que ela via como um pilar da educação, como o herdeiro da traição, foi um golpe devastador. O mundo de Sofia, já virado de cabeça para baixo, agora parecia não ter alicerces. A dor da traição passada ecoava na traição presente, personificada na figura que detinha o controle do conhecimento que ela buscava. A fotografia, agora um peso em suas mãos, era a prova irrefutável de que a supressão do conhecimento não era uma força abstrata, mas uma conspiração viva, respirando e agindo dentro das estruturas que prometiam iluminar. Sofia e o professor Elias intensificaram suas investigações, mas a cada passo sentiam-se mais observados. As sombras pareciam se alongar, e os sussurros de uma organização secreta, conhecida apenas como a Ordem, começaram a se materializar em ameaças veladas. Esta Ordem, descobriram, era a verdadeira arquiteta por trás da supressão do conhecimento, e o diretor da instituição era apenas uma de suas muitas faces, um peão estrategicamente posicionado para garantir que a ignorância prevalecesse. A motivação da Ordem era clara e aterrorizante: manter o controle através da ignorância, manipulando as massas e perpetuando seu poder. Os avisos começaram discretos: e-mails anônimos com mensagens crípticas, livros desaparecendo da biblioteca no momento em que Sofia os procurava e a sensação constante de estar sendo seguida. O professor Elias, com sua experiência em lidar com a Ordem no passado, reconheceu os sinais. "Eles sabem, Sofia", ele disse, sua voz carregada de preocupação. "Nossas investigações chamaram a atenção indesejada. A Ordem não tolera aqueles que buscam desvendar seus segredos. A tensão aumentava a cada dia. Sofia sentia o peso do perigo, mas a descoberta da verdade e a necessidade de expor a traição familiar a impulsionavam. Ela e Elias sabiam que precisavam de algo mais, uma prova irrefutável que pudesse abalar os alicerces da Ordem e desmascarar o diretor. Os diários de sua bisavó mencionavam uma relíquia da verdade, um artefato ou documento final que continha o conhecimento primordial, aquele que a Ordem havia se esforçado tanto para apagar da história. A busca pela relíquia os levou a becos sem saída, a arquivos empoeirados e a encontros furtivos com ex-membros desiludidos da Ordem. Cada pista era um fio solto, e cada fio os levava mais fundo na teia de mentiras e enganos. A vida de Sofia, antes dedicada aos estudos convencionais, transformou-se em uma corrida contra o tempo, uma caçada onde ela era tanto caçadora quanto caça. Uma noite, enquanto investigavam um antigo cofre em um edifício abandonado que pertencia à família de Sofia, tudo desmoronou. A Ordem, que os vinha monitorando de perto, montou uma emboscada.
Homens vestidos de preto, com rostos ocultos, emergiram das sombras. O confronto foi brutal e rápido. O professor Elias, com sua coragem inabalável, tentou proteger Sofia, mas a superioridade numérica da ordem era esmagadora. Sofia viu o professor Elias lutar com bravura, mas um golpe na cabeça o derrubou. Ela ouviu seu grito de dor, o som abafado de seu corpo caindo no chão frio. A última coisa que Sofia viu antes de ser arrastada para um canto escuro foi o professor sendo levado, inconsciente, pelos agentes da ordem. Seu corpo foi jogado em uma van escura que desapareceu na noite, deixando Sofia sozinha, ferida e com o coração em pedaços. A dor da perda iminente de seu mentor, a raiva pela injustiça e a sensação de impotência a invadiram. A busca pela verdade havia se transformado em algo muito mais pessoal. O medo deu lugar a uma determinação feroz. A ordem havia cometido um erro grave. Eles haviam ferido seu mentor, o homem que havia reacendido sua paixão pelo conhecimento, e Sofia sabia que não havia mais volta. O desejo de vingança, ou talvez de uma justiça implacável, queimava em seu peito. Ela resgataria o professor Elias e desmascararia a ordem, custe o que custasse. A batalha estava apenas começando, e Sofia estava pronta para lutar. A escuridão da noite e a dor no coração de Sofia eram quase indistinguíveis. O sequestro do professor Elias não foi apenas um ato de violência, mas uma declaração de guerra. Sozinha, ferida e com o peso do mundo em seus ombros, Sofia sentiu um turbilhão de emoções. O medo inicial deu lugar a uma fúria fria e calculista. A ordem havia cruzado uma linha, e ela não descansaria até que cada um de seus segredos fosse exposto e cada ato de supressão fosse desfeito. Aproveitando a confusão dos agentes da ordem que a deixaram para trás, subestimando-a, Sofia conseguiu escapar do edifício abandonado. Sua mente, apesar do choque, trabalhava em velocidade máxima. Ela sabia que precisava de aliados, mas quem poderia confiar agora? A traição estava em toda parte, até mesmo em sua própria família. A imagem do diretor da instituição, o herdeiro da traição, pairava em sua mente, a personificação do mal que ela jurara combater. Seus novos aliados não viriam de dentro das estruturas de poder, mas das margens, dos oprimidos, daqueles que, como ela e Elias, haviam sentido o peso da ignorância imposta. Ela se lembrou de pequenos grupos de estudantes que, em segredo, compartilhavam teorias da conspiração, de professores afastados por suas ideias radicais e de bibliotecários que guardavam livros proibidos em sessões ocultas. Foi para eles que Sofia se voltou, reunindo um pequeno, mas determinado grupo de dissidentes. Com a ajuda desses novos companheiros, um hacker genial, uma historiadora autodidata e um ex-jornalista investigativo. Sofia começou a traçar um plano. O objetivo era claro: resgatar o professor Elias e expor a ordem, começando pelo seu líder, o diretor da instituição. Eles descobriram que a sede da ordem estava camuflada sob a fachada de uma fundação filantrópica controlada pelo próprio diretor, um paradoxo cruel de sua hipocrisia. A invasão não seria física, mas uma infiltração estratégica. Enquanto o hacker desativava os sistemas de segurança e o jornalista coletava evidências digitais, Sofia, com a historiadora, se esgueirava pelas passagens secretas que haviam descoberto nos antigos diários de sua bisavó. Essas passagens, relíquias de uma época em que os guardiões do conhecimento se protegiam, levavam diretamente ao coração da fundação. O clímax se desenrolou no escritório principal do diretor. Quando Sofia o confrontou, ele estava sentado atrás de uma imponente mesa de mogno, o mesmo sorriso enigmático da fotografia antiga, agora tingido de desdém. Sofia, Sofia, ele começou, sua voz suave, mas carregada de autoridade. Você é mais persistente do que eu esperava. Mas a verdade é perigosa demais para ser libertada.
A batalha que se seguiu não foi de punhos ou armas, mas de mentes e ideologias. Sofia, armada com o conhecimento recém-adquirido e a paixão pela verdade, desmantelou cada argumento do diretor. Ele tentou justificar a supressão, alegando que a humanidade não estava pronta para certas verdades, que o caos seria inevitável. Ele revelou que a verdadeira razão por trás da supressão não era apenas o controle, mas o medo de uma verdade primordial que, se revelada, aniquilaria todas as estruturas sociais e religiosas, mergulhando o mundo em uma anarquia sem precedentes. A traição familiar original havia sido motivada por uma crença distorcida de que estavam protegendo a humanidade de si mesma. A ordem, ele confessou, não busca apenas controlar, mas preservar a frágil paz que construímos sobre a ignorância. O conhecimento que vocês buscam é uma arma de destruição em massa, Sofia. Sofia, contudo, não se abalou. Ela argumentou que a ignorância era a verdadeira arma, usada para manipular e oprimir. Ela tinha em suas mãos não apenas os diários e as fotografias, mas também os arquivos digitais que o hacker havia conseguido extrair, contendo provas irrefutáveis da manipulação histórica e da lavagem cerebral sistemática. A relíquia da verdade, que eles haviam encontrado em um compartimento secreto dentro do escritório, era um volume antigo, encadernado em couro, repleto de símbolos e textos em uma língua esquecida que Sofia agora podia decifrar, graças aos ensinamentos de Elias. Era a prova final, o conhecimento primordial que a ordem temia. Você não pode conter a maré, diretor, disse Sofia, sua voz firme. A verdade encontrará seu caminho. De repente, alarmes soaram. A fundação estava sendo invadida pelas forças de segurança da ordem. O diretor sorriu, um triunfo sombrio em seus olhos. Você pode ter as provas, Sofia, mas está cercada. Não há saída aparente. O mundo nunca saberá. Sofia segurava o livro antigo, a relíquia da verdade, enquanto as portas se abriam e agentes armados da ordem a cercavam. Ela estava presa, mas a verdade estava em suas mãos. A voz do diretor ecoava com a certeza da vitória, enquanto os agentes da ordem avançavam, suas armas apontadas para Sofia. O brilho metálico e os rostos impassíveis dos homens e mulheres mascarados formavam um cerco impenetrável. O conhecimento, a verdade que ela tanto buscara, parecia prestes a ser silenciado para sempre. No entanto, um som inesperado irrompeu do corredor. Não o da ordem, mas um estrondo de metal e gritos abafados. Um clarão de luz e fumaça encheu a passagem. E a figura massiva do professor Elias surgiu, cambaleante, mas determinado. Ele havia escapado. Ferido, mas não quebrado, o professor Elias havia usado todo o seu conhecimento tático e as passagens secretas para desorientar seus captores e retornar. Não estava sozinho. Atrás dele surgiram os aliados de Sofia. O hacker, com um dispositivo piscando em suas mãos, a historiadora, segurando um mapa antigo, e o ex-jornalista, filmando tudo com uma câmera discreta. Eles haviam acionado um alarme falso em outro setor do prédio, criando a diversão necessária. O diretor, surpreso, vociferou ordens, mas a confusão era generalizada. Elias, com um olhar de pura determinação, lançou-se contra os agentes mais próximos, abrindo um caminho. "Sofia, agora!" Ele gritou, sua voz rouca. A jovem não hesitou. Com o livro antigo firmemente em seus braços, ela correu, seguindo o rastro aberto por seu mentor. Os aliados cobriram sua retirada, o hacker lançando um pulso eletromagnético que desativou temporariamente parte da iluminação e das comunicações da ordem, mergulhando o setor em um caos estratégico. Eles escaparam pelas mesmas passagens secretas que Sofia havia usado para entrar, emergindo em uma rua lateral, onde uma van esperava, as portas abertas. O resgate foi tenso e perigoso, com tiros ecoando atrás deles, mas conseguiram. Dentro da van,
Ofegantes e feridos, mas vitoriosos, Sofia olhou para o professor Elias. Havia um brilho de orgulho e esgotamento em seus olhos. Nenhuma palavra foi dita, mas a gratidão e a lealdade eram palpáveis. Agora, com a relíquia da verdade e as provas digitais em suas mãos, a decisão mais difícil pairava sobre Sofia. O mundo estava à beira de uma revelação que poderia desestabilizar séculos de crenças. O diretor havia avisado sobre o caos, mas Sofia acreditava na capacidade da humanidade de se adaptar, de crescer. A verdade não era uma arma de destruição, mas uma ferramenta de libertação. Sua escolha foi clara. O conhecimento não deveria ser suprimido, mas disseminado com responsabilidade. Nos meses que se seguiram, Sofia, o professor Elias e seus aliados trabalharam incansavelmente. Eles não lançaram as informações de uma vez, mas as teceram gradualmente na consciência pública. O ex-jornalista divulgou as provas digitais em uma série de artigos investigativos anônimos que se espalharam como um incêndio. A historiadora publicou análises de documentos recém-descobertos, que contradiziam narrativas oficiais. O hacker expôs as manipulações da ordem em fóruns online e redes sociais, tornando-as virais. O professor Elias, recuperado, voltou ao seu antigo posto, não em uma universidade, mas em um instituto independente que Sofia ajudou a fundar. Lá, ele ensinava não apenas história, mas o pensamento crítico necessário para questionar e compreender as novas verdades que surgiam. A memória de seus ancestrais, os guardiões do conhecimento, foi honrada, e a traição familiar, embora dolorosa, foi compreendida como um erro, não como uma condenação eterna. A família de Sofia, confrontada com as evidências, encontrou uma forma de se reconciliar com seu passado, abraçando o legado de guardiões, mas agora com a missão de compartilhar, não de ocultar. O mundo não desmoronou em anarquia, como o diretor da ordem havia previsto. Em vez disso, começou a despertar. Lentamente, as pessoas começaram a questionar, a pesquisar, a exigir mais de suas instituições e de si mesmas. A educação começou a se transformar, incorporando perspectivas mais amplas, histórias esquecidas e filosofias alternativas. Sofia, agora não mais uma estudante, mas uma jovem mulher de profunda sabedoria, tornou-se a nova guardiã do conhecimento. Sua missão não era proteger segredos, mas garantir que a chama da curiosidade e da verdade nunca mais fosse apagada. Ela viajou, palestrou, escreveu, sempre com a relíquia da verdade ao seu lado, não como um objeto de poder, mas como um símbolo de que o verdadeiro aprendizado transcende os muros de qualquer escola. O sol nascia sobre um mundo onde a ignorância era um inimigo a ser combatido, e a busca pela verdade, uma jornada contínua e inspiradora. O mundo nunca mais seria o mesmo, e isso era para Sofia a maior das vitórias.